Olá, pessoal, sou Cristina Long e mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu venho falar sobre como você faz para mudar o caminho que você vem trilhando aí na sua vida para realmente não se arrepender depois. Então, eu vou fazer aqui um paralelo com esse arrependimento para que você entenda quais os motivos que levam as pessoas a se arrependerem. E eu te garanto que você vai se arrepender por um desses dois motivos, de certa forma. Então, olha só, o que é esse arrependimento que eu estou falando? Fazer as coisas acontecerem exigem que a gente faça, tá? E eu vou te dar duas opções. Você vai ter que escolher entre se arrepender por não ter feito algo, o que é muito comum quando a pessoa ela olha para a vida dela um dia, ela percebe que, poxa, eu poderia ter feito quando eu tinha força, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha as pessoas certas ao meu lado, quando eu podia e eu não fiz, tá? Ou a pessoa vai se arrepender pela dor que aquilo causa de ela não ter conseguido, de ela não ter feito o que tinha que ser feito, mas vai doer do mesmo jeito. Então, essa dor, quando eu falo dessa dor, a gente precisa entender que dói a gente saber que não tá do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente quis, mas tem solução. A gente precisa somente mudar a rota dentro da gente, emocionalmente falando. A gente precisa se conectar com quem somos para ganharmos a força necessária para irmos adiante. E essa reconexão com você mesmo, para você ser, para você poder, para você fazer, para você ir adiante, exige que você olhe para a sua vida. Exige que você entenda como você se tornou esse eu que você se tornou. Exige que você entenda por que você não está conseguindo. Porque se você não olhar, você vai se arrepender. Se você não olhar, você vai ter dor do mesmo jeito. A dor de olhar um dia e entender que você não fez. Então, olha só, gente, a gente precisa realmente se conectar com quem somos, com a nossa força. Mas, na vida das pessoas, elas não têm essa força porque alguém tirou essa força delas. E eu te pergunto, quem tirou a sua força? Alguém com certeza tirou a sua força. E sabe como? Tiram a nossa força quando falam coisas pra gente que a gente fica chateado. Tiram a nossa força quando dizem pra gente coisas que o outro acredita que é de uma determinada forma, mas não é na verdade. É o jeito, a interpretação que ele está tendo e não é a correta necessariamente. Tiram a nossa força quando a gente ouve coisas de pessoas muito queridas, pai, mãe, irmãos, e aquelas forças, aquelas coisas que não são ditas, que esculacham a gente. E a gente acredita. E sabe por que a gente acredita? Porque é um processo inconsciente. E você ouve de alguém que você inconscientemente acredita que tem razão. Agora, eu pergunto, essas pessoas que tiraram sua força, elas têm realmente razão? Elas são pessoas que realmente sabiam o que estavam falando, respaldadas por um conhecimento específico ou não? Esse é o X da questão. Você precisa entender que alguém só consegue ir adiante quando a pessoa está segura de quem ela pode ser. E quando a pessoa não está segura de quem ela pode ser, sabe o que vai acontecer? A pessoa dá passos curtos, a pessoa dá passos fracos, a pessoa vai, mas sem acreditar. Ela vai um pouquinho e para. Ela vai e olha para o lado para ver se ninguém está olhando. Eu vou contar uma história de uma moça que eu atendi. Foi muito interessante o processo dela, porque ela vivia conectada emocionalmente à ideia de que as pessoas precisavam aprová-la, as pessoas precisavam valorizá-la. E ela tinha muito medo, na verdade, de que as pessoas pudessem esculachar ela. Então, toda a vida dela ali, ela passou se defendendo. E como ela aprendeu a se defender, sabe como a forma que ela arrumou para se defender? Ela se excluiu da vida. Então, ela tinha poucos amigos, ela evitava conversar, ela terminava o trabalho dela e ia logo embora para casa, ela não ia nas festas que convidavam ela estava o tempo todo presa. Então, é uma pessoa que estava se excluindo sozinha da vida. Mas excluindo-se sozinha fazia com que ela não acreditasse no próprio valor, além de realmente não fazer coisas que fariam ela evoluir. E aí, essa moça, ela participa de uma maratona.
E ela falou assim pra ela me relatou exatamente isso. Ela falou: Cris, eu corro, mas eu nunca tô em paz. Eu corro olhando para para os meus adversários. Eu corro observando o quanto a pessoa tá chegando próximo a mim, o quanto a pessoa tá lá já na frente, o quanto eu tô em defasagem em relação à pessoa. Eu corro observando a plateia, as pessoas que estão ali do lado observando. Ela não corria pelo motivo certo, que era essa conexão com ela mesma. Ela corria pelo motivo de, na verdade, se defender. Então, eu não posso fazer feio, eu não posso fracassar. E ela ficava numa luta interna por causa daquilo. Aí nós trabalhamos, nós fizemos um processo bastante interessante. Essa moça participou do grupo. Eu tenho um grupo de terapia e dois grupos, né? Um que acontece às quintas, outro que acontece aos sábados. Você pode entrar a qualquer momento, fazer quantas sessões você quiser. E essa moça contou pra gente, pra todo mundo ali, que ela conseguiu algumas vezes, e hoje ela já está conseguindo muito mais, se conectar. Ela conseguiu correr ali, participar daquela maratona sem tá nem assim preocupada, nem um pouco preocupada se tem alguém olhando ou não, tanto que ela chegou a ganhar, porque ela entendeu que a força tá nela e não importa o que os outros acham dela, mas antes ela não conseguia fazer isso. Antes ela ficava presa, ela ficava sempre achando que ela precisava ser avaliada. E quantos de vocês não ficam precisando ser avaliados todos os dias, ficam buscando essa avaliação, a gente fica pensando no que o outro tem que dizer sobre a gente, tanto que as pessoas colocam coisas aí, por exemplo, nas redes sociais, para que digam algo bom sobre elas. A gente precisa entender isso. Então, gente, olha só, o que impede, né, a pessoa de fazer esse progresso? A mente. A mente, nós temos duas mentes, a mente emocional e a mente racional. Elas precisam andar em conjunto, mas elas não andam em conjunto. Eu vou fazer uma pequena comparação aqui para vocês entenderem. Imaginem que a mente emocional é um grande elefante, cheio de força. E a mente racional é o condutor desse elefante, tá? Quando eles estão em harmonia, quando tem a sintonia, quando está tudo organizado, emocionalmente falando, o condutor, ele consegue gentilmente conduzir o elefante, que representa a força, para o destino. Agora, quando o condutor, ele tá sem a própria força dele também, emocionalmente falando, ele perde pro elefante, porque não consegue conduzir o elefante. O elefante tem mais força, ele ganha. Então, como exemplo, por exemplo, se você se observar fazendo um plano para sua vida, né? Que é muito comum. A pessoa faz o plano de, por exemplo, emagrecer. Isso eu vejo o tempo todo lá no consultório. A pessoa faz o plano de emagrecer, mas a pessoa não consegue. Por quê? Porque uma parte dela quer emagrecer e a outra parte quer ter prazer. A parte que tem prazer, que quer ter prazer, que precisa desse prazer, é a força, que é maior, é a força emocional. E essa força emocional ganha. A pessoa pensa assim, eu vou comer aquele biscoito, aquele sorvete que eu quero e deixo o resto para depois. É assim que funciona e é assim que as pessoas perdem emocionalmente. Então, precisa mudar a forma com que a gente olha para a nossa vida. E quando uma pessoa ela está conectada, ela consegue fazer uma mudança extraordinária na própria vida, porque ela começa a entender que a força tem que vir dela. E ela também começa a entender que ela precisa buscar essa força nos próprios valores que ela tem de verdade, genuínos, que vieram com ela na vida dela, mas que ela foi acreditada que esses valores não são importantes. A pessoa ouviu coisas ruins a respeito dela, a pessoa passou por bullying, a pessoa teve situações onde ela realmente definiu para si mesma que ela não tem esse valor. Então, como eu faço esse processo, gente? A gente olha para sua vida, a gente olha para sua biografia, a gente entende como você está interpretando. Eu vou ali direcionando, eu sou especialista em inteligência emocional, e eu vou direcionando a pessoa para aquilo que ela precisa, para aquilo que ela entende, para aquilo que ela está observando. Para que, através disso, a gente entende qual é a rota que tem que ser mudada, que ponto que faz a situação pegar a ponto da pessoa perder força. E aí, eu percebo ali os pontos que estão falhos, os pontos que são fracos emocionalmente na pessoa, os pontos que deixam a pessoa prostrada, a pessoa presa, e
o que que acontece depois disso? Através do exercício ali, eu tenho um método que chama método Long, a pessoa se sente diferente porque eu desconecto ela emocionalmente das sensações que fizeram ela partir, né, de um outro ponto de vista que não é o dela. Então, é um trabalho muito interessante, você pode fazer isso também em grupo, para que realmente vá mais rápido, para que você tenha esse resultado, ou você pode fazer de forma particular, tanto faz. Para mim, tanto faz, gente, o resultado é o mesmo. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E quando, gente, nós temos dentro da gente a nossa própria conexão bem formatada, a gente passa a presenciar na nossa vida milagres. Nós temos o milagre do tempo, onde a gente olha para o tempo, para as coisas que nos aconteceram, e a gente entende o valor que tiveram as nossas experiências sem julgar. A gente entende e a gente absorve essas experiências e a gente se torna muito mais forte, independente daquilo que o outro falou sobre a gente, do que o outro está interpretando. Nós temos o milagre do amor, o amor próprio, o amor para o outro, o amor do outro, porque a gente, quando entende esse milagre do amor, a gente entende que cada um ama a sua própria maneira, cada um ama com aquilo que tem, e a gente também se dá o prazer de receber, mesmo que numa outra medida, aquilo que o outro precisa nos trazer, nos dar. A gente faz essa troca. E o milagre do descobrimento. Porque quando a gente se descobre, a gente entende quem nós somos, a gente entende por que eu sou dessa forma, a pessoa vai entender por que ela é dessa forma, por que ela se encolhe, por que ela se sente infeliz, por que ela se frustra, por que ela não consegue, por que ela não tem força, por que ela não tem autodisciplina. Fica tão claro por que a pessoa na hora ela fala assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. E aí, ó, a força vem e a pessoa entende, e aí a gente já limpa todo o resto ali com o exercício, com os exercícios que eu faço, a pessoa volta na semana seguinte e fala assim, eu consegui falar, me expressar, me colocar, eu era travada e travado e não consegui, de repente eu tô conversando, eu tô ficando uma pessoa que tá super expressiva, que tá espontânea, por quê? Porque a pessoa, ela entendeu que é possível sim fazer um grande milagre na própria vida. E o milagre que ela esperava era vindo de fora. E aí você entende que o milagre tem que vir de dentro. Gente, é tão delicioso, né, ver essas transformações. É tão assim, é tão gratificante eu ver as pessoas chegando e mudando, porque faz todo sentido e é uma ajuda que nós prestamos aí para todo mundo, né? É uma troca. Por quê? Porque as pessoas precisam se conectar a elas mesmas para evoluírem. Não dá para evoluir sem estar conectado com você mesmo. Você precisa entender onde está o seu valor. Você precisa entender que você é este você e do jeito que você tem sim o seu valor. E se você acha que você não tem nenhum valor, é porque você acreditou nisso. E eu vou te mostrar que você tem. E se você não sabe como olhar para as suas próprias questões, você vai entender como fazer isso através de você mesmo. E eu vou te ensinar isso. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O que eu mais recebo lá no consultório são pessoas frustradas e travadas com as próprias vidas. Então, a história de uma pessoa frustrada é assim. A pessoa já tentou muito e não conseguiu. A pessoa já se chateou muito. A pessoa está muito frustrada com a própria história, com as próprias tentativas. E a pessoa chega acreditando em vários falsos valores, várias crenças que, além de tirarem o poder da pessoa, fazem ela realmente olhar para a vida como algo sem saída. Então, é como se a pessoa estivesse dentro de um buraco, como se ela estivesse num túnel que ela não sabe para que lado ir, num labirinto. Isso é muito comum, esse é o tipo de cliente que mais chega ali ao consultório. É a pessoa que ela está cansada de ter aquilo que ela não quer. Ela está cansada de viver a mesma coisa, a mesma história. Eu sempre falo aqui nos meus programas que basta você se olhar, observar-se, né, por alguns anos aí para trás, e você vai ver que muitas vezes, quando a pessoa ela não consegue evoluir, ela está presa a essa ideia de que
ela não consegue porque ela acreditou, olha que interessante, a pessoa tá presa à ideia de que ela não consegue porque ela acreditou que ela não tem valor. Então, eu tiro todos os motivos emocionais que fizeram a pessoa tirar a ideia, né, de dentro dela de que ela é uma pessoa valorosa, ou seja, eu tiro todas as sensações que fazem a pessoa acreditar que ela não tem esse valor. E eu crio com ela uma nova história. E essa nova história a pessoa traz para mim. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer diferente, eu quero conquistar tal coisa. E eu tenho uma medida muito fácil, né, que eu uso ali com as pessoas. Eu faço um teste sem que elas saibam, agora vocês sabem, para eu entender o quanto aquilo está sendo coerente ou não. E aí eu entendo qual os passos que a pessoa tem que dar, eu deixo anotado, e aí ao longo das sessões, tanto em grupo quanto ali na terapia individual, eu vou tirando essas memórias e a pessoa vai se conectando com ela mesma, vai se sentindo mais prazerosa. Tem gente que faz isso super rápido e tem gente que demora mais, e tudo bem, a gente não precisa ser igual, né, gente? Então anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. E olha só, gente, nós temos lá no Espaço Jornadas, que fica aqui em São Paulo, próximo ao metrô Eucaliptus, 200 metros da estação de metrô Eucaliptus, várias oficinas, tem as minhas oficinas de terapia, essas que eu falei para vocês, que eu trabalho com os medos de todos os tipos. Nós temos as oficinas de constelação com o Jorge e com a Eva, que acontece todas as quartas de noite, não paga nada nas oficinas de constelação. E temos também a oficina do Michel. Michel é meu assistente, mas ele também é um super terapeuta e ele trabalha com enneagrama. Então, se você quiser participar das oficinas do Michel, também não paga nada. A próxima vai ser dia 24, que se eu não me engano é uma terça-feira, dia 24. Então, você só tem que se inscrever. Nós temos vagas limitadas devido ao espaço lá. E nessa oficina de enneagrama, você vai entender um pouco mais sobre a sua personalidade. Então, olha só, é uma super ferramenta para você se entender, tá? E se entender é o primeiro passo. E aí, depois, você precisa entender onde pega, que parte emocional você falha, que parte emocional você acreditou que você não tem esse poder, e aí a gente trabalha em cima disso. Então, é uma ferramenta diferente, mas que vai servir para o resto da sua vida. Então, dia 24/9, essa oficina de enneagrama grátis lá no Espaço Jornadas, que fica aqui em São Paulo, ao lado do metrô Eucaliptus, 200 metros, gente, não tem desculpa. Então, fala lá com ele, ele vai te explicar. Fala qual oficina que você quer participar. Se for do Jorge com a Eva, também não paga às quartas-feiras de noite. Então, é 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Olha só, gente. Quanto mais conectada uma pessoa tá com ela mesma, quanto mais espiritualizada nessa força a pessoa está, mais sensações boas a respeito delas da própria pessoa ela tem. E uma pessoa que está conectada, ela perde os medos, porque os medos estão todos ligados a ideias que vêm de fora, ideias do outro, coisas que a pessoa acreditou que vão machucá-la, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de agulha, ela tem um terror ali, ela tem medo de barata, ela tem medo de andar de avião, então ela tem medo de algo externo, esse é o medo externo. Mas o mais comum são os medos internos, o medo de ser, o medo de se expressar, o medo de se colocar, o medo de ir adiante, o medo de fazer acontecer alguma coisa, o medo de errar. Então, eu tiro todos esses medos, criando uma nova valorização em relação a si mesmo, ao próprio poder, e a pessoa ganha força. E com os medos de coisas concretas, como, por exemplo, medo de agulha, medo de barata, medo de cachorro, medo de cadáver, enfim, tem todo tipo de medo que chega lá, é uma memória emocional. Então, o que eu faço? Eu desmantelo emocionalmente dentro da pessoa aquela memória emocional que ela teve. Isso faz a pessoa acreditar, ela passa literalmente a acreditar que aquilo não existe como força contra ela. E aí a pessoa fica neutra e ela volta, ela fala, não sei o que você fez, mas eu esqueci de ter medo. Eu não fiz o que você fez, não sei o que você fez, mas fui em tal situação e passei por aquela situação super de boa. Então, gente, anotem aí, 9 44 13 10 10, é o nosso WhatsApp, 9 44 13 10 10.
Tem lá no meu site todas essas informações. O meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Tem os livros que eu escrevi, os livros aqui publicados aqui no Brasil. Eu tenho 4 livros aqui no Brasil. A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores, Divórcio Bem-Sucedido, em coautoria com uma amiga minha, Kátia Oliveira. E A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores. Tanto livro, né, gente? A Lei da Atração e Divórcio Bem-Sucedido. São esses 4 aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, tem um que chama The Law of Attraction for Children, que é o mesmo desse da Lei da Atração, só que tá em inglês. Então, olha só, gente, nós precisamos entender que evoluir é e precisa ser a nossa causa principal. Você tem o dever de evoluir. Evoluir significa entender melhor como se conectar com a sua vida. Isso inclui pessoas. Ter bons relacionamentos fazem você passar por melhores experiências que vão trazer mais significado para sua vida, mais força. Mas se você vive conectado em situações que te deixam sem força o tempo todo, isso significa que você não entendeu como resolver essas questões. E aí falta várias coisas, falta força, falta inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É aquela capacidade de a gente entender como se conectar com uma outra pessoa que tem uma sintonia diferente de você, que tem um patamar emocional, espiritual, educacional, cultural diferente do seu. Quando você entende como se conectar com essa pessoa, você nunca mais fica preso a essa teia onde você é pego de surpresa, onde você não percebe qual é a artimanha do outro, onde você não percebe qual é a defesa do outro, você é sempre pego todos os dias, né, da mesma forma. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho muitas pessoas que chegam lá no consultório e muitas vezes com situações bem complicadas emocionalmente, tomando remédios, tarja preta, por causa de uma situação ou de alguém, de um chefe tirano, por exemplo. É muito comum. E eu adoro esses casos, porque em pouquíssimas sessões, às vezes 2 sessões, 3, a pessoa volta e fala, mudei. Porque eu convenço a pessoa emocionalmente, o cérebro dela, né, o sistema límbico dela, onde estão todas as emoções, de que aquela pessoa ou situação não tem a força que ela tinha colocado. E isso eu faço desmantelando emocionalmente as sensações que ela tem em relação àquela pessoa. Então, aquela pessoa fica neutra. Se a pessoa fica neutra, ela não reage mais emocionalmente, ela não fica nervosa, ela não fica chateada, ela não se melindra. Muito pelo contrário, ela passa a lidar com aquela pessoa. E muitos desses casos acontecem, né, em muitos desses casos, da pessoa ficar amiga daquela pessoa que era horrível para ela. Porque a pessoa entende o outro, ela consegue se conectar com o outro. Então, amo ensinar isso, gente. Amo mesmo ensinar isso. É possível a gente fazer uma transformação. E essa transformação tem que ser feita através da gente, não é através do outro, né? Então, que papel eu tenho feito na minha vida? Se pergunte que papel você tem feito na sua vida. Qual o papel de eu estar aqui hoje na minha vida ainda? Será que eu preciso ver isso de uma forma negativa? Será que eu preciso ver como um castigo? Será que eu preciso ver como uma grande frustração? Ou será que eu uso a minha força e entendo, poxa, se eu tô aqui ainda, eu tenho coisas para fazer e eu sou a pessoa certa para isso, eu sou a pessoa que vai resgatar isso, eu sou a pessoa que vai fazer a diferença. Então, faça a diferença na sua vida, faça a diferença na vida dos outros e isso vai mudar toda a sua história e vai mudar de uma forma muito bonita. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Então, para participar das oficinas de terapia comigo, você marca lá com Michel, ou você pode fazer a terapia comigo através das oficinas de terapia em grupo ou de forma individual. E tem também lá no espaço, que é um presente para vocês, as nossas oficinas. Temos a oficina agora de Enneagrama, dia 24/9, com o Michel, e temos as oficinas todas as quartas-feiras com a Eva e o Jorge, que você vai tirar suas dúvidas e você vai participar de exercícios ali, você já sai diferente em todas essas oficinas, gente. Então, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Lembrando que todas as terças-feiras, às 20 horas, eu tô lá no YouTube dando aula para vocês sobre tudo isso aí, para você aprender a fazer sozinho também na sua própria vida. E é isso, pessoal, uma excelente noite para vocês e até o próximo programa.